no mundo atual. O tema de hoje é qual? Onde está a verdade? E hoje nós vemos que no mundo existe uma crise quanto à verdade. Por quê? Porque vivemos em um mundo, como está ali no slide, em uma sociedade onde mentir se tornou o quê? Algo banal. Já ouviram falar por aí de mentira branca? Sim ou não? Alguém contar uma mentira e falar assim: isso é só uma mentirinha branca. Ou então, é só uma mentirinha do bem. Então, é só uma mentirinha inofensiva. E dessa forma vai se criando uma cultura em torno do quê? Da mentira. E daqui a pouco, quando você vai perceber, você está mentindo não só para os outros, mas acaba muitas vezes mentindo até para si mesmo, justificando seus erros, as suas escolhas equivocadas, mentindo para si mesmo, não conseguindo enxergar o erro em você mesmo. Esse é o maior problema da mentira. Quando você mente muito para os outros, daqui a pouco você está mentindo para quem? Para você mesmo. E hoje o mundo está vivendo essa crise em relação à verdade. Quase todos, e muitas vezes até pessoas que se dizem cristãos, estão vivendo num mundo de mentira. E por que é tão difícil viver na verdade? Passa o próximo slide, por favor. O maior perigo não é mentir, é acreditar que estamos vivendo na verdade quando não estamos. Olha que coisa. Tem muita gente hoje que está no erro, na mentira, acreditando que está o quê? Na verdade. Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas hoje que estão no erro, mas se você for lá conversar com elas vão dizer para você que não. Quem está no erro é você. Então, muita gente hoje vivendo na mentira, achando que está vivendo a verdade. Próximo slide. A verdade não é relativa, como muitos pensam por aí. O que é verdade relativa? Eu tenho a minha verdade, o Adriano tem a dele, o Samuel tem a dele, a Solange tem a dela. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. Cada um vai vivendo a verdade que acha que é a melhor para si mesmo. Isso é verdade relativa. Mas a verdade não é relativa. A verdade é absoluta e ela é revelada por Deus. Há um texto aí muito conhecido, creio, de todos nós, que um certo político usou muito, durante muito tempo, que está lá em João 8,32. O que está escrito em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos, porque tinha um político aí que vivia falando desse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6 também tem um texto muito conhecido. João 14, versículo 6. Olha o que diz lá. Eu sou o caminho. Quem está falando essas palavras? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade, queridos, é algo universal, válido para todas as pessoas, em todo tempo e lugar. A verdade de Deus, ela vale para todo mundo, em todo tempo e em todo lugar. E essa verdade é absoluta. Essa verdade, ela liberta o ser humano do engano, do medo, da ignorância e do pecado. Bendita verdade é essa do Senhor, não é? Amém. Porque é uma verdade que liberta. Próximo slide, por favor. A verdade não muda
Jesus. Eu sou o caminho, A verdade e a vida. a verdade e a vida. Então a verdade tem um nome. Que nome é esse? Jesus. Jesus muda, gente. O que ele disse certa vez? Eu sou o mesmo ontem, hoje e o serei para sempre. Jesus não muda. Então, se a verdade é Jesus, essa verdade é absoluta, ela não muda. Não é porque a cultura mudou, não é porque o mundo mudou que essa verdade mudou. Não, ela é universal para todo tempo e lugar. Próximo slide, por favor. A Bíblia, né, é a fonte da verdade absoluta. João 17:17. O que diz aí o texto? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lá no Salmo 119, 142, o salmista vai dizer: a tua lei, ou a tua palavra, é a própria verdade. Então, onde encontramos a verdade? Na palavra do Senhor. Se Jesus é a verdade e a Bíblia é o livro inspirado por Deus, onde está a verdade então? Na palavra do Senhor. Próximo slide. A Bíblia não se contradiz, ela se completa. Por que a Bíblia não se contradiz? Porque é a palavra de quem? De Deus. Do Senhor, a palavra de Deus. O homem se contradiz, sim ou não? Sim. Mas Deus não se contradiz. Por isso que eu posso confiar nessa palavra, porque ela é uma palavra coerente, é uma palavra confiável, é uma palavra que não muda. Próximo slide. Lá nessa palavra, na palavra de Deus, onde tem a verdade, há um termo ali muito interessante, que é o termo santificar. E esse tema, junto com o tema, com a palavra separar e abençoar, é como Deus define o que é santo. Então veja bem, muitas vezes a gente tem uma ideia de santidade como algo que é perfeito. Se eu falo assim, fulano é santo, o que você pensa imediatamente? Que ele é uma pessoa que não comete erro, não peca. Não é isso? Não é a ideia que o mundo normalmente tem de santidade? Mas santidade na Bíblia tem um sentido diferente. Santidade lá tem a ver com separar e abençoar. Próximo slide. Próximo slide. Próximo slide, já está ali. Jesus disse em João 17:19, que se santificava, isto é, se separava para cumprir uma missão. Da mesma forma, quando uma pessoa entrega a vida a Deus, ela passa a ser separada para viver para Ele. Então, no momento que eu aceito a Jesus na minha vida, nesse momento, o Senhor me separa para viver para Ele e para cumprir a missão que Ele deixou para mim e para você. Então, no primeiro sentido, a palavra santificar tem a ver com separar. E Jesus disse que Ele se santificava, ou seja, Ele se separava para cumprir a sua missão. Lá em João 17:19, Ele fazia isso
em meu e em seu favor. Ele vai dizer ali: é a favor deles que eu me santifico. Era por mim e por você que Jesus se santificava, ou se separava para cumprir a sua missão. E lá em 1 Crônicas 17, 27, Davi vai mostrar a sua gratidão por ser um servo de Deus separado por ele. Alguma dúvida aqui sobre o que é ser separado, o que é ser santo? Próximo slide. Levanta a mão aí. Vocês entenderam o que é ser santo? Separado para o Senhor, pelo Senhor, para cumprir uma missão. Então vou repetir de novo aqui. Quantos aqui acham que são santos essa noite? E tem gente que acha que não é santo não, que não foi separado pelo Senhor para cumprir uma missão. Samuel entendeu agora. Ser santo é ter sido separado pelo Senhor com o propósito de cumprir uma missão. Então todos nós que estamos aqui hoje, né, Daniel? Somos santos, porque o Senhor nos separou para cumprir a sua missão. E aí, cadê o próximo slide? Olha lá. O que Deus santifica, ninguém pode tratar como comum. Olha que coisa bacana aqui. Se Deus separou a mim e a você, isso não pode ser tratado como uma coisa comum, mas sim como algo muito especial. Fomos separados por Deus para cumprir uma missão. Mas esse poder político, religioso, preste atenção agora, que a gente vai agora começar a conectar a nossa lição com o que já temos estudado aqui. Estamos falando sobre o que é santo, sobre o que é separado, e esse poder político religioso que a gente vem estudando até aqui, e a gente já identificou que poder político religioso é esse, ele vai tentar mais uma vez, antes da volta de Jesus, através de um movimento ecumênico, se possível, enganar os próprios eleitos. Você sabe o que é ecumenismo? Quantos já ouviram falar essa palavra aqui? Ecumenismo. Já ouviram falar? Ecumenismo nada mais é do que união de igrejas. Então diz que esse poder político religioso, no final dos tempos, ele vai unir as igrejas. Esse é o movimento ecumênico. E a bandeira que esse movimento vai levantar, vai atacar frontalmente duas verdades absolutas da palavra de Deus. Então, vamos recapitular aqui. A gente já estudou que vai vir um poder político religioso aí, que já perseguiu a igreja no passado e vai fazer o que no futuro? Vai perseguir de novo. Foi ferida de morte, mas não morreu. Está sendo curada e no final vai se levantar de novo para perseguir o povo de Deus. E a primeira estratégia que ela usa, ao se unir com outras igrejas, esse movimento ecumênico, é atacar frontalmente duas verdades absolutas da palavra de Deus. Essa noite nós vamos ver que primeira verdade é essa. E no próximo domingo de esperança, que segunda verdade é essa. Por que é importante a gente saber disso? Porque você conhecendo essas verdades que vão ser atacadas frontalmente por Satanás, quando isso começar a acontecer de uma forma pública, clara e evidente, você vai perceber que isso é uma estratégia de quem? Desse poder político religioso, dragão, besta do mar,
besta da terra. Essa trindade do mal, então, unida, num movimento de ecumenismo, de união de igrejas, atacando duas verdades absolutas. Mas que primeira verdade é essa? Passa o próximo slide, por favor. Qual é a primeira verdade que ele vai atacar? O sábado. O sábado como dia, como marca, da verdade na criação e na lei. Essa é a primeira verdade que esse movimento ecumênico, promovido pela trindade do mal, dragão, besta do mar e besta da terra, vai atacar frontalmente. O que diz ali na notinha? Só existe um lugar na Bíblia onde aparecem juntas as palavras santificar, separar e abençoar, aplicadas a um dia específico. Que dia é esse? O sábado. Então essa é a primeira verdade. O inimigo das nossas almas vai tentar atacar. Próximo slide, por favor. Esse próximo lugar vai nos apresentar 3 textos da Bíblia. Existem muitos outros, mas 3 textos pelo menos, que nos mostram o dia de sábado como o dia que o Senhor separou, abençoou e santificou. Lá em Gênesis 2:3 você vai ver isso. No final da criação, no 7º dia, lá em Gênesis 2:3, o que Deus fez? Descansou naquele dia, abençoou aquele dia, o que mais? Santificou. E lá em Êxodo 20, do versículo 8 ao 11, você que é adventista do 7º dia, não abre a Bíblia ainda não. Lembra-te de qual dia? Por que será que esse é o único mandamento que Deus evoca ali uma lembrança do seu povo? Lembra-te. Por que será? Ele sabia que o povo ia esquecer. Porque sabia que muita gente iria o quê? Esquecer. Fala, Adriano. Ótimo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o resto do mandamento vocês conhecem. Não vai trabalhar nem você, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, porque em 6 dias Deus criou o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, mas no 7º dia Ele descansou, abençoou e santificou então o dia de sábado. É o mandamento da lei de Deus. Sim, a gente vai ver ao longo desse estudo por que essa verdade é tão atacada frontalmente. Lá em Jeremias 17, que é o próximo texto ali, 21 a 25, fala justamente da santificação do dia do sábado. Ou seja, o que é uma coisa santa que nós estudamos aqui essa noite? Separado. Quer dizer o quê? Separado. Tem o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Mas o sábado, o que Deus fez? Separou e abençoou dos demais dias da semana para um propósito sagrado. Ele separou. Ele separou o domingo para isso? A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta? O dia que ele separou para um propósito especial foi o dia
Sábado. Sábado. O dízimo lembra um pouquinho. Está aqui o nosso homem da mordomia, o Adriano, nessa noite. O dízimo também, de certa forma, é algo que Deus separou, sim ou não? Sim. Ele não é 9%, ele não é 11%, ele não é 15%, nem é 20%. Ele é quanto da nossa renda? 10%. 10%. Então Deus também foi lá na minha renda e na sua e separou o quê? 10%. Portanto, esses 10% são o quê? Do Senhor. Santos. São separados para um propósito especial. O sábado também foi separado para um propósito especial. Continuando ali a leitura do texto, aquilo que Deus separa, sustenta. Aquilo que o homem ignora, se perde. Próximo slide. Quem é o Senhor do sábado? Jesus. Jesus é o Senhor do sábado e a continuidade da verdade. Jesus afirmou claramente: o Filho do Homem é Senhor do quê? Do sábado. Então, o sábado, mais uma vez, vamos voltar aqui, queridos, para entender o que é santo. Ele falou assim: o sábado, quando ele diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele está dizendo o seguinte para mim e para você: o sábado me pertence. Não é meu nem é seu. O sábado pertence a quem? Ao Senhor. Volto a falar aqui. Sempre bom relembrar a doutrina. Assim é o dízimo. Não é meu e nem é seu. É de quem? Do Senhor. O que Deus separa, irmãos, é do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito perigoso quando a gente vai mexer com aquilo que não é nosso, mas é do Senhor. Cuidado. Cuidado com o que você tem feito com aquilo que é do Senhor. Esse texto aí, como nós vimos, enfatiza que Jesus não poderia abolir aquilo que Ele mesmo criou, santificou e abençoou. O sábado não é apenas descanso físico, mas descanso espiritual. No sábado eu descanso das minhas obras, nas obras de quem? De Jesus. Não são as minhas obras que me salvam, mas são as obras de quem? De Jesus. Então no sábado ele me lembra isso. Olha, por mais que você faça, não é o que você faz, mas é o que eu fiz que vai um dia levar você para o céu. O sábado é uma lembrança do Deus que nos santifica e que nos salva. Próximo slide. Guardar o sábado é confiar mais em Deus e menos em si mesmo. O sábado nos ensina a termos dependência do Senhor. O sábado nos ensina a termos dependência do Senhor. Chegou lá? Não, aí está de quem para o ser humano? Um presente de Deus. Não um peso. Ele é sinal de relacionamento, aliança e fidelidade. Próximo slide. Aí nós temos 3 textos que vão mostrar
relacionamento, aliança e fidelidade. Lá em Atos 13, mostra os discípulos de Jesus guardando o dia de sábado. Lá em Isaías 66 mostra que de uma lua nova, de um sábado ao outro, toda criatura virá adorar a quem? A Deus. O sábado ele se estende desse mundo e adentra a eternidade. Olha que coisa linda. O sábado ele não foi estabelecido só para o nosso planeta, mas ele é algo que se estende por todo o universo e vai se estender por toda a eternidade. E lá em Isaías 58, preste atenção nesse texto aqui, que é muito importante, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas em Isaías 58, do verso 13 ao 14, Deus diz o seguinte, que no sábado não devemos buscar os nossos próprios interesses. Prestaram atenção nisso? Por que não devemos buscar os nossos próprios interesses no sábado? Porque o sábado não nos pertence, pertence ao Senhor. Se pertence ao Senhor, é o interesse de quem eu devo buscar nesse dia? De Deus. O interesse do Senhor, não os meus próprios interesses. O sábado não nos afasta da vida, mas sim ele nos reconecta com Deus. Queridos, prestem bem atenção no que a gente vai falar agora. Preste atenção aqui agora. Tudo que Deus cria, Satanás copia. Eu já falei isso no estudo anterior, estou repetindo hoje. Mas eu quero que você grave bem isso. Isso aqui é uma questão de vida eterna ou morte eterna. Tudo que Deus cria, Satanás copia. Eu vou convidar você a abrir agora Apocalipse, capítulo 14. E nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Abriram aí o livro de vocês? Apocalipse 14, versículo 9. Então, presta atenção aqui nessa leitura. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, já sabemos quem é a besta. Sim ou não? Poder político e religioso. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Preste atenção agora. Aqui está dizendo que os adoradores da besta vão receber uma marca ou um sinal. Aonde? Na fronte ou na mão. Ou na mão. Na fronte ou na mão. Mas espera aí. Que sinal e que marca são essas? E isso tem a ver com o quê? Para a gente entender isso aqui, já sabendo que Satanás, tudo que Deus cria, ele copia. Se aqui tem um sinal e uma marca que ele vai copiar e imitar, só tem um jeito da gente saber que sinal e marca é essa que ele vai tentar copiar ou imitar. É conhecendo o sinal ou a marca de Deus. Ele não copia tudo de Deus. Se ele tem um sinal ou uma marca, é porque Deus também tem o quê? Um sinal e uma marca.
Se eu descobrir qual é o sinal e a marca de Deus, eu vou descobrir o quê? Qual é o sinal ou a marca que ele está tentando copiar. Vamos descobrir então qual é o sinal de Deus, para a gente poder entender qual é o sinal ou a marca da besta. Abre sua Bíblia aí agora, em Êxodo 31. Êxodo capítulo 31. Todos acharam? Vamos ler agora o verso 13. Amém? Amém. Amém. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhe dirás: certamente guardareis o quê? Os meus sábados, pois é o quê? Sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Agora, verso 17, mesmo capítulo, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para o quê? Para sempre. O que é sinal para sempre? Vocês acabaram de ler no verso Sábado. Sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o quê? Os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Outro texto, Ezequiel 20. Ezequiel 20. Acharam? É um livro, está lá no meio da Bíblia, né? Às vezes é mais difícil de achar. Mas vamos lá, Ezequiel verso 20. Amém? Amém. Verso 12 primeiro. 20, 12. Acompanhem comigo. Também lhes dei o quê? Os meus sábados, para servirem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20 agora, no mesmo capítulo. Santificai os meus sábados, pois servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, qual é a marca ou o sinal de Deus, irmãos? Alguma dúvida? O sinal ou a marca de Deus é o sangue. Agora vamos pensar aqui. Se tudo que Deus cria, Satanás copia ou tenta imitar, o que vocês acham que ele vai tentar fazer então? Criar um sábado. Criar um sábado, que não é o sábado que Deus separou, abençoou e santificou, mas que é um outro dia da semana para tomar o lugar então do dia do Senhor. E vocês têm ideia de que dia é esse? Domingo. Domingo. Isso não é difícil de descobrir, porque hoje muitas pessoas do mundo cristão têm o domingo como dia de quê? O Senhor. Dia do Senhor, o dia de guarda. Vocês percebem como Satanás é um grande estrategista? Tudo que Deus cria, E copia. ele copia. Sim, a gente já estudou isso. Quem mudou do sábado para o domingo foi quem? Foi Imperador. Deus? O imperador Foi de o Roma. sistema político religioso que nós estamos estudando, o sistema papal. Lá no, em Daniel 7 a gente já estudou isso. Sim. Já existe.
Só que ainda não oficializou. Entende, Eliane? Já criou, já existe, já tem muita gente no engano, mas só que esse engano ainda não foi oficializado, não virou ainda uma lei. Essa é a diferença. Porque tem a liberdade religiosa. Ainda existe o que a Ellen falou aqui: liberdade civil e liberdade religiosa. Então ainda é opcional. Eu posso guardar esse dia, se eu quiser, ou também, se eu quiser guardar outro dia, eu posso também. Por lei. Ainda não é uma lei, ainda é opcional. Muito bem. Então você já pegou aí a contrafação do inimigo. O que é uma contrafação? É pegar uma verdade absoluta e transformar no quê? Uma mentira. Numa mentira, ou se você preferir, uma verdade relativa. Para você é o sábado, mas para mim é o domingo. Para você é o domingo, mas para mim é segunda. Ou melhor, todos os dias são do Senhor. Valeriana. Isso. Só eles? A maioria do mundo cristão hoje. Oi? Não necessariamente. Hoje, antes dos adventistas, já tinha um povo que guardava o sábado. São os judeus. Os judeus guardam o sábado. Fala aí. Tem algumas pessoas que dizem que depende da forma como você interpreta a Bíblia. Se você interpreta que o sábado é o 7º dia, guarda o sábado. Se você interpreta que o dia do Senhor pode ser o domingo, guarde domingo. A gente até poderia interpretar a nossa moda se Deus falasse assim: olha, eu tenho um sinal. Todo mundo parou para te olhar. Deixa para o final, Eliane. Deixa para o final. O pessoal não vai embora, não. Nossa secretária do Ministério Pessoal entregando o mimo aí do Dia das Mães. Mas vamos lá, vamos prestar atenção. Só um instantinho, Davi, só para não perder a linha de pensamento. Eu vou deixar você comentar. Vamos lá. Se Deus falasse, vocês viram os textos que nós lemos aqui, foram 4 textos, poderiam ser mais textos, tá? Mas foram só 4. Nesses 4 textos, Deus falou assim: eu tenho um sinal. E depois que ele falou que tinha um sinal, ele disse qual era o sinal. Qual era o sinal? Sábado. Agora, se ele dissesse assim: eu tenho um sinal, e não mencionasse que esse sinal é o sábado, aí ele estaria abrindo uma brecha para que eu e você pudéssemos interpretar do jeito que a gente quisesse. Ou escolher o dia. Ou escolher o dia que a gente quisesse. Mas Deus deixou muito claro: eu tenho um sinal, e esse sinal não é o domingo, não é a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. Qual é o meu sinal? Sábado. Queridos, então não tem mais que o homem querer interpretar. É muito claro. Deus já deixou aqui para a gente muito claro. É o sábado. Então quando alguém chega assim para você e fala: é uma questão de interpretação. Opa! Interpretação não, porque Deus não deixou aberto para uma interpretação humana. Ele mesmo falou o sinal e disse que sinal era. Então não está aberto para interpretação nenhuma. Ele mesmo já interpretou o sinal que ele deu. Acabou. O sujeito precisa ser muito cabeça dura, turrão, para discutir diante de um fato como esse. Contra fatos não existe o quê? Argumentos. Se o camarada, depois disso tudo, ainda insistir com você, meus irmãos, lembra que Jesus falou? Sacode a poeira do sapato e vai embora, porque... Fala, Davi. Mas não vamos confundir. Muita gente já disse que a religião não começou, não.
Já vamos falar disso. Obrigado por lembrar, a gente já vai chegar aí. Então vejam bem, Deus já falou muito claro. Tem um sinal. Que sinal é esse? Sábado. E agora Satanás copiou. E já está muito claro e evidente para todos nós. O sinal que ele copiou qual é? Domingo. Dúvida, igreja? Contra fatos não existe o quê? Argumentos. Nós não estamos falando aqui nessa noite algo que a igreja adventista acha ou pensa, mas nós estamos falando algo que Deus deixou registrado na sua palavra. Fala. Eu ouvi falar que sábado é coisa do Velho Testamento. Nós temos que ver, a gente tem passado no Velho Testamento e passado no Novo. Já estudamos aí, discípulos guardando o sábado, Jesus dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Na verdade, a palavra domingo nem existe na Bíblia, meus irmãos. Nem existe na Bíblia. Para princípio de conversa, não existe nem essa palavra. Até a Bíblia do Papa está escrito lá sábado. Sábado. Então não tem discussão. Mas olha aqui agora, já identificamos o sinal, e isso é muito importante, mas isso não é tudo. Diz que Satanás vai colocar a marca dele na fronte e na mão direita. Então presta atenção aqui, igreja. O que significa um sinal na fronte? A fronte nos lembra o quê? O intelecto. O nosso intelecto. A nossa razão. A nossa razão. O lugar onde nós tomamos as nossas decisões. E a mão representa o quê? Trabalho. Ações. Trabalho. Preste atenção aqui agora. Pode indicar pessoas que, mesmo sem concordar plenamente com o domingo, obedecem às ordens do sistema para evitar perseguição ou manter sua capacidade de comprar e vender. Preste atenção aqui agora, igreja. Isso aqui é muito sério. Aqui está dizendo que tem pessoas que, mesmo sabendo que o sinal de Deus, pessoas que, como vocês aqui nessa noite, estão estudando a Bíblia e aprenderam claramente que o sinal e a marca de Deus é o sábado e não o domingo. Aqui está dizendo que mesmo pessoas com esse conhecimento, ao serem perseguidas, ao não poderem comprar nem vender, o que elas vão fazer? Vão ceder ao sistema. Agora, uma coisa talvez mais importante ainda: de que forma nós temos guardado o sábado hoje? Porque, meu irmão e minha irmã, olha aqui para mim. Se estamos guardando o dia do Senhor de uma forma leviana, inconsequente, negligente, o que você acha que vai acontecer comigo e com você quando esse tempo de perseguição chegar? Vamos ceder. Vamos ceder a esse sistema. Ah, mas não tem nada a ver. Eu ia aí fazer uma compra no dia de sábado. Isso não tem nada a ver. Será que não? Ah, fazer uma festinha lá de aniversário bacana, legal, e botar uma música. Não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? O sábado não pertence a gente. Não buscar os seus próprios interesses. Uma coisa é ter alguém passando mal e precisa comprar um remédio. É um caso diferente. Agora, estou com fome, você me deu vontade de comer um chocolate, sei lá. Aí vou lá no mercado, na Vitânia. Nada a ver. Olha, essa é uma frase que Satanás colocou aí na boca do povo e que muitas vezes está na nossa boca também. Não tem nada a ver. O que eu faço no sábado não
nada a ver. Queridos irmãos, tem tudo a ver. Se eu hoje estou guardando, presta atenção nisso. Se eu hoje estou guardando o sábado de uma forma leviana, inconsequente e negligente, eu vou ser um desses adventistas do sétimo dia que, quando a perseguição bater a porta, eu vou ceder a esse sistema político religioso. Porque se eu já compro hoje um pãozinho, um chocolate, um macarrão, um feijão, porque não tem nada a ver, e aí vão dizer assim, não pode comprar e nem vender, você acha que eu vou deixar de comprar? Se eu já compro hoje? Percebe? Luciano, posso perguntar? Deve. Um dia desse eu estava discutindo isso com alguém, uma pessoa, não sei com quem, e aí eu estava falando porque o sistema que vai acontecer, esse momento e tal, e a pessoa virou para mim e falou, ué, o problema, se é como será dado, sua água será certa, então tu não precisa ficar preocupado. É isso? Sim, isso é uma promessa. Sim ou não? Sim. Deus deixa de cumprir as suas promessas? Hoje nós não estudamos. Deus não deixa, um minutinho aqui, Deus não deixa de cumprir as suas promessas. No entanto, a gente está estudando isso aí. O meu relacionamento com Deus vai determinar se eu confio nessa promessa, quando o pão e a água sumirem, aparentemente sumirem, se eu confio nessa promessa ou não. Isso não significa que um momento gritante não vai chegar para você. Sim. A promessa é fato. Seu pão será dado, sua água será certa. Porém, a angústia vai chegar para você sim. A angústia de Jacó, que descobri. Se lembra da angústia de Jacó? É essa que a gente vai passar. Então, meu irmão, se você não está se preparando hoje, não é no tempo da angústia, ou se eu não estou me preparando hoje, não é no tempo da angústia que nós vamos nos preparar. Se em tempos de paz não somos fiéis, como seremos fiéis no tempo de pressão? O profeta já diz, se hoje você não está conseguindo andar com os que vão a pé, que dirá com os que vão a cavalo? Talvez essa seja a parte mais importante desse estudo aqui nessa noite. De que forma eu tenho guardado esse dia santo, separado por Deus, que não pertence a mim, mas pertence a Ele. Vamos em frente. O grande conflito gira em torno de adoração. Sempre foi isso. Satanás querendo o quê? A adoração que pertence a quem? A Deus. Sempre foi esse motivo central do grande conflito. Por isso Satanás ataca frontalmente o mandamento que nos leva a adorar o verdadeiro Deus. E que mandamento é esse? Sabe o que ele nos leva a adorar o verdadeiro Deus? Porque lá diz, aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como Satanás não quer que você adore a esse, que é o verdadeiro ser que merece a minha e a sua adoração, ele então ataca frontalmente o dia do Senhor. Queridos, o primeiro decreto dominical, Davi já falou ali, o primeiro decreto dominical, ele foi promulgado pelo imperador Constantino em 7 de março de 321. Então quem acha que o decreto dominical ainda é uma coisa nova que vai vir, não, ele é antigo. Ele já foi promulgado no passado. E hoje já existem projetos aqui no Brasil, projetos de lei, que visam restringir o funcionamento do comércio varejista e shoppings aos domingos. Já existem projetos de lei
só precisam ser votados para virar lei. Aí, Eliane, quando virar lei, não vai ter mais opção. Mas saiu no jornal essa notícia, né, que a partir de março desse ano ia acontecer. Só que a organização mais forte ainda não está conseguindo. E várias zonas, né? Sim. Mas daqui a pouco lá, não sabe como conseguir. Sim. Eu trouxe. Já existe esse projeto de lei. Só está aguardando o momento certo para ser votado. E quando for votado, aí a gente não tem mais. É seguir ou seguir? Eu vou fechar. Eu começo a entrar ali de segunda a sábado. Isso. Enquanto não é lei, né? Aquela lei que é de setembro. Enquanto começa, não é o domingo, daí é isso. Queridos, já estamos caminhando a passos largos para o decreto dominical. Olha o que diz aqui o livro Grande Conflito, página 245. Isso que é bom a gente ler o espírito de profecia, né? Faz parte do preparo para esse grande momento da perseguição. Olha o que diz aqui. Quem honra o sábado bíblico será culpado como inimigo da lei e da ordem. Viu, Helena? Quando virar lei, quem guarda o sábado vai ser culpado como inimigo da lei e da ordem, acusado de destruir os limites morais da sociedade, causando ilegalidade e corrupção, invocando assim os juízos de Deus sobre a terra. Eles vão falar assim, que vão cair 7 pragas aí no final, lá em Apocalipse, antes da volta de Jesus. E aí eles vão dizer assim, a culpa disso é deles, porque eles não estão guardando a lei dominical. Olha, nós vamos ganhar essa culpa. Uma coisa que está acontecendo como consequência da desobediência deles, vai ser colocado na conta de quem? Nossa. Essas pessoas, ou seja, os guardadores do sábado, serão acusados de menosprezar o governo. Pastores que negam que os seres humanos necessitam cumprir a lei de Deus, pregarão sobre o dever de obedecer às autoridades civis. Vai ter muito pastor pregando aí. É o domingo, tem que guardar o domingo, tem que seguir a autoridade civil. Nas câmaras legislativas e nos tribunais, os guardadores do mandamento serão condenados, colocarão teor falso em suas palavras e atribuirão a pior das intenções a seus motivos. Último parágrafo aqui do grande conflito. Os líderes da igreja e do Estado vão se unir para forçar todos a honrar o domingo. Até mesmo os Estados Unidos da América, país tão conhecido por sua liberdade, governantes e legisladores vão ceder à exigência popular por uma lei impondo a observância do domingo. A liberdade de consciência que custou tão grande sacrifício não será mais respeitada. No conflito que breve acontecerá, veremos o cumprimento das palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem o quê? Os mandamentos de Deus. O sábado é o quê, igreja? Mandamento. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Sim? Não entendi? É o grande conflito condensado, página 245. Ó. O grande conflito é aquele que a gente já distribuiu aí no Impacto da Esperança. Grande conflito condensado, página 245. Penúltimo e último parágrafo, tá bom?
E após o decreto dominical, virá um outro decreto pior ainda. Sabe que decreto é esse, irmão? Para aqueles que não guardarem o domingo? De morte. Decreto de morte. Decreto de morte. A guarda do sábado, presta atenção, igreja. A guarda do sábado será o grande teste de fidelidade a Deus antes da segunda vinda de Jesus. Será que já estamos levando a sério o dia de guarda do Senhor Jesus? Próximo slide. Agora deve ter travado de vez essa palavra aí, né? A verdade só se confirma quando é vivida. Essa verdade sobre o sábado, ela só se confirma quando ela é vivida com seriedade, não de forma leviana. Aí eu guardo o sábado, guarda mesmo, com seriedade? De que forma eu tenho guardado o sábado? Deus não nos chama para um caminho fácil, mas para um caminho seguro. A gente nunca disse aqui que guardar o sábado é fácil, mas é o único caminho seguro. Deus não chamou eu e você para um caminho fácil, mas nos chamou para um caminho, o único caminho seguro. Último slide dessa noite, por favor. Esse slide é o nosso apelo dessa noite. Eu vou ler aqui porque está bem pequenininho ali, mas diz assim: hoje Deus não está pedindo apenas que você compreenda a verdade, mas que decida por ela, ou seja, viver por ela. Escolher a verdade é escolher caminhar com quem? Com Deus. Queridos, a verdade vivida aqui, nessa terra, será a mesma verdade vivida na eternidade. Não existem dúvidas. A mesma verdade vivida aqui será a verdade vivida na eternidade. E quem estará lá? Apocalipse 14, 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Amém.